Prezados amigos telespectadores da TV Candidez, é com muita alegria que nesta manhã desse sábado, o programa Nova Era, em sua edição desse sábado, é uma realização da AME, da Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, traz para vocês mais um programa espírita. O programa Nova Era ele é uma coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, que, em parceria com a AME e nosso laboratório, esse programa ele é produzido, ele é editado e apresentado pela nossa TV Candidez. O programa Nova Era, esta realização da AME, traz para vocês a mensagem espírita nesta manhã desse sábado, trazendo hoje uma temática muito palpitante, de muito interesse de toda a sociedade, de toda a humanidade que vive esse quadro das drogas, da toxicomania, da drogadição, as drogas, seus efeitos sobre a família e sobre toda a sociedade. Toxicomania é esse monstro que invade a maioria dos lares, a maioria das famílias, destruindo essa mania de se intoxicar pela droga, que traz essa grande desgraça, na maioria das vezes, para a família no todo. As drogas ilícitas são todas aquelas substâncias químicas proibidas de serem produzidas, comercializadas e consumidas. Tais substâncias podem ser estimulantes, depressivas, perturbadoras do sistema nervoso central, o que perceptivelmente altera em grande escala. Essas drogas ilícitas, certo? São essas substâncias proibidas por lei e que constituem contravenção penal pela lei antidrogas, lei de número 11.343/2006. Essa lei estabelece, quer dizer, do capítulo 2, dos crimes, do artigo 33, importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamento. Pena, reclusão de 5 a 15 anos, pagamentos de multas de 500 a 1.500 reais, dias multa. Existe por aí uma enorme indústria organizada do crime, o tráfico, certo? A droga, a palavra droga, ela vem lá da França. Droga em francês quer dizer drogue, significa seca, alguma coisa seca. O conceito mais comum que é usado para se referir a uma droga é estupefaciente ou entorpecente. É toda substância química, seja natural, artificial, que provoca alterações psicoquímicas no organismo, ou seja, alterações dos sentidos, no funcionamento do organismo, da mente, até mesmo no caráter, na personalidade das pessoas. Droga é toda substância química, natural ou sintética, capaz de alterar o funcionamento natural do organismo e da mente, provocando a intoxicação. As substâncias chamadas tóxicos, ou mais corretamente de entorpecentes, são aquelas substâncias químicas que sejam naturais ou artificiais, com a finalidade de alterar, enfraquecer, entorpecer as reações emocionais dos indivíduos. Os entorpecentes proporcionam no início um bem-estar enganoso, uma satisfação puramente enganosa, física, psicológica. Porém, a sua abstenção produz a ansiedade. A ansiedade faz com que o organismo e a mente exijam uma nova dose, formando assim um ciclo vicioso. Quer dizer, a abstinência leva a criatura a um estado de ansiedade
E essa ansiedade leva ele à busca novamente para manter o quê? Para manter aquele estado mórbido, da qual o entorpecimento nos tira até a maneira de raciocinar, de pensar e até mesmo de agir. O uso das drogas pelos indígenas era muito comum para aguçar as percepções. Por isso, faziam suas fogueiras e ali, em torno dessas, aspiravam o gás carbônico da queima. Por isso. Então, utilizavam drogas alucinógenas para ter as suas experiências extras. Então, o uso das drogas pertence a uma cultura muito ainda primitiva, né? O uso do fumo, do cigarro, nasceu lá na selva, né? As drogas alucinógenas nasceram lá, também na selva, entre os primitivos, para aguçar as suas percepções, certo? Estimular realmente as sensações de alucinações, que era muito comum. O uso das drogas pelos indígenas para entrar em relação com os espíritos, pelo desdobramento astral, tá? Principais causas da formação do vício nas diversas classes sociais. Na camada superior de sociedade, a causa são muitas. Insegurança, a busca de novas emoções por causa do vazio existencial, que são a maioria dos jovens que vivem esse vazio existencial. Não sabe de onde veio, não sabe por que está aqui, não sabe por que sofre, não sabe para onde vai. Então esse vazio, estado de ansiedade, questões psicológicas, certo? Até meio psicóticas. Chamar a atenção dos pais por causa do desafeto. Chamar a atenção dos familiares no todo. Sentimento de rejeição pelo cônjuge. O casal, como já falamos anteriormente, revolta contra a sociedade. Sentimento de rejeição por parte dos pais, não é isso? Ou por parte também dos próprios filhos, que podem também rejeitar os pais, não aceitá-los. Revolta contra os pais. Eu sempre falo o seguinte, os pais não devem dar aos filhos tudo. Porque quando você dá tudo aos filhos, se amanhã ele te pedir mais alguma coisa e você não tiver, ele vai revoltar contra você. Porque você deu tudo. Nunca dê tudo. Deixa sempre uma margem de reserva, uma carta na manga, certo? Porque se amanhã ele pedir mais alguma coisa, você ainda tem para dar. Porque se você não tem para dar mais, ele revolta contra ti, certo? Contra o pai, contra a mãe, contra a família, a sociedade, e torna-se um marginal em muitas das vezes. Influência da propaganda, por parte de ter o quê? Inspiração. Nós vemos as propagandas subliminares do cigarro, da bebida, da própria Coca-Cola, né? Das bebidas alcoólicas, no caso, da preferência nacional, a influência aí, subliminar. Né? Aí, a influência dos artistas, por isso, a propaganda subliminar, nos levando ao consumismo exacerbado, porque você viu no outdoor lá, passou a propaganda da marca do cigarro, né? Da bebida tal e qual. Influência dos artistas. Brigitte Bardot, Mary Morrie, os Beatles, influência dos artistas. A onda dos hippies foi muito preponderante no passado, na década de 70. Na camada inferior da sociedade, certo? Vamos ver lá também, que não é somente em cima da sociedade, os fatores que levam ao consumo. Também na camada baixa da sociedade existe realmente essa grande influenciação. Questões econômicas, quer dizer, vender a droga para sobreviver, certo? São os chamados aviõezinhos, né? Questões sociais, né? Suburbanas, subhumanas. Aí, quantas favelas, às vezes, ali se colocam, a marginalidade, se escondem. Tráfico por crianças. Quantas crianças são usadas no tráfico? Porque criança não pode ser presa, certo? Então, usam como o quê? Bocas de fumo, como distribuem os papelotes,
Isso. Busca de novas experiências, alucinatórias. Drogas podem ser terapêuticas, drogas de restituição e drogas sintomáticas. Drogas terapêuticas são definidas pelo próprio nome, correspondem a substâncias introduzidas no corpo para obstruir o curso de uma doença e, em geral, ataca os micro-organismos causadores do mal. Aí estão incluídos os antibióticos de um modo geral. Tá? É droga que está lá no antibiótico. Drogas de restituição são todas substâncias químicas que servem para corrigir uma deficiência no funcionamento do organismo. São elas vitaminas naturais ou sintéticas, os sais minerais, as vacinas, os hormônios, certo? E as drogas de restituição, tá? Que nós estamos falando delas aqui, que são essas variantes, né, enormes, que são utilizadas às vezes os próprios antidepressivos, os soníferos, né, os ansiolíticos, as vitaminas, né, os hormônios. E drogas sintomáticas, são todas aquelas substâncias químicas que produzem um profundo impacto sobre o psiquismo e o comportamento humano. Também são conhecidas por drogas psicotrópicas, porque são substâncias naturais e sintéticas, às vezes, que atuam principalmente no cérebro, no sistema nervoso central. Daí a denominação psicotrópica, quer dizer tropismo, que tem atração pela mente. Então, são uma variante enorme de drogas sintomáticas. Então, as terceira classificação sintomáticas estão, por assim dizer, divididas de acordo com os sintomas que as mesmas provocam. Estimulantes, depressoras, alucinógenas, entorpecentes, quer dizer, narcóticos, inalantes e aditivos. Drogas estimulantes estimulam o sistema nervoso central. São todas aquelas que ativam, ou dizem, que ligam os neurônios cerebrais, aumentando a atividade do cérebro e do organismo. Aumentando aí a produção de neurotransmissores, né? E algumas drogas, às vezes, são responsáveis pela produção de estimulação, de neurotransmissores. Está aí, busca de experiências alucinatórias, né? Estimulantes, a cocaína, né? E outros, como o crack. As chamadas anfetaminas, são drogas estimulantes. Cafeína. E as drogas depressoras, são todas aquelas substâncias químicas naturais ou sintéticas que desligam, ou melhor dizendo, que diminuem a atividade do sistema nervoso central e o próprio sistema nervoso periférico, ou sistema neurológico, no caso, cerebral. Então, o álcool, os barbitúricos, inalantes, morfina, heroína, drogas alucinógenas. São todas aquelas substâncias químicas, natural ou sintética, que provocam alucinações, ilusões, confusões, ansiedade, faz a criatura perceber sons, imagens, cores, estados não reais. Essas são mescalina, maconha, a chamada pílulas do êxtase, né? O LSD-25, a psilocibina, o haxixe, né? Que é derivado da própria maconha. Então provoca essas completas alucinações, vendo coisas, monstros, diabólicos, figuras, sons, verdadeiros alucinações, que atemorizam às vezes, né? Que não são coisas reais, são aquilo que a imaginação, certo, é estimulada pela própria droga. Entorpecentes ou narcóticos são substâncias químicas naturais ou sintéticas que, quando introduzidas no organismo, produzem entorpecimento, ou quer dizer, torpor, que é a diminuição das atividades gerais do organismo e da mente, inibindo o sistema nervoso central. Os entorpecentes são conhecidos também por estupefacientes,
Então, os entorpecentes provocam sono, certo? Ou analgesia, quer dizer, anestésico, né? Evitam a dor. Então, barbitúricos, o ópio, anestésico, soníferos, né? Uma série de substâncias químicas naturais ou artificiais. E os inalantes são aquelas substâncias químicas utilizadas como solventes, que são derivados orgânicos e inorgânicos, que são inalados, que provocam um impacto profundo na atividade cerebral e na mente, vindo inibir, diminuir as atividades, principalmente a fome, que muitas vezes são seguidas de certa euforia. São hilariantes, porque provocam risos descontrolados. Os inalantes provocam um estado depressivo após o estado hilariante, quer dizer, de euforia, de alegria. Então está aí, cola de sapateiro, tolueno, né, acetona, são todas substâncias aromáticas, seja ele orgânico ou não. Os aditivos são todas aquelas substâncias químicas, sejam naturais ou sintéticas, que são adicionadas aos alimentos com o fim de torná-los mais gostosos, saborosos e mantê-los conservados. São conservantes, corantes, flavorizantes, aromatizantes, adoçantes, espessantes, emulsificadores, texturizantes. Então está aí. Ó. Você come, né, uma rosca, você saboreia um sorvete, lá está os aditivos. Né? Você compra no supermercado os produtos conservados, lá estão os conservantes, o acidulante, o adoçante. O alcoolismo. Tem gente que acha que o alcoolismo é droga. O alcoolismo é uma chaga da sociedade, da humanidade. O alcoolismo ele é uma doença, segundo a Organização Mundial de Saúde. O alcoolismo ele é uma verdadeira pandemia, tá? Porque nós temos no alcoolismo o alcoólico e o alcoólatra, tá? O alcoolismo, ele de qualquer forma é uma doença, tanto para o alcoólatra quanto para o alcoólico. Porque o alcoólatra é aquele que idolatra a bebida, como está aqui agora. Esse homem está idolatrando a bebida. Então ele é um alcoólatra. Que se permanecer bebendo, ele vai tornar-se um alcoólico, que é o doente alcoólatra, que é a doença do alcoolismo. Porque depois dele idolatrar, ele passa a ser vicioso. Né? Do hábito, ele vai para o vício. Aí gera-se a doença e as consequências desastrosas do alcoolismo. Tá? O álcool é responsável pela maioria dos óbitos. Tá? O alcoolismo ele é degradante, ele é humilhante, vexatório. Tá? Como fica então o exemplo dos pais para com seus filhos? Né? Vendo o pai beber, o filho acredita poder beber também, porque o que o pai faz está certo. Um mau exemplo, né? O alcoolismo é uma estrada para a destruição da mente, do corpo, da alma. O álcool encurta a vida. Muita gente morre antes da hora porque é um alcoólico. O álcool reduz nossa capacidade para o trabalho, colocando-nos em riscos para os acidentes. Compromete os centros motores, reduz nossa inibição. Então você bebe bastante e entra no carro. Liga o carro, acelera e sai. E quanto mais você pisa no acelerador do carro, mais ele anda. Certo? E mais você percebe que menos está andando o carro. Aí você acelera mais. E você percebe que menos anda e acelera mais. O primeiro poste, você se arrebenta. Porque o álcool, ele nos tira a nossa capacidade de inibição. Certo? É a grande desgraça da família, o alcoolismo. O álcool é responsável pela maioria dos óbitos ocorridos pelos acidentes automobilísticos. 3 fases do alcoólico, certo? No alcoolismo. 3 fases a dizer para vocês. Vamos ver a primeira fase. É abrir uma capa. Você está na festa, você bebe, você fica todo engraçadinho.
Você brinca, você ri, você faz festa, você pula de galho em galho. É a primeira fase, a do macaco, certo? Do macaquinho engraçadinho. E aí, se você parasse aí, tudo muito bem, só que você não para. Você continua bebendo e você vai para a segunda fase, que é a fase do leão, certo? E você bebe, né, e quer brigar com todo mundo, né? Vem o ciúme da esposa, do marido, né? E você quer bater em todo mundo, o primeiro tapa você cai. É a fase do forte, do leão. Se ficasse até aí, seria muito bom. Só que vai para a terceira fase, que é a do porco. Você bebe, né? Faz graça, né? Briga e continua bebendo e cai na sarjeta. Na onde o cachorro vem e lambe a sua boca, né? Faz xixi na roupa, faz cocô, vomita. Enfim, é a fase do porco mesmo. É do alcoólico. Para muitos é o fundo do poço. Para muitos é irreversível. Então, tá aí, né, os efeitos do álcool no organismo e mente, né? São vários efeitos que nós temos aí. Não vou detalhar por falta de tempo. Está aí dos efeitos também, né? Hoje, sobre a nossa corrente sanguínea, é muito importante nós vermos o seguinte, que de até 0,16 zona de tolerância fisiológica, nenhum efeito, nenhum risco. Mas de 0,16 a 0,20, 20% dos condutores não estão seguros de si. De 0,20 a 0,30, né, falsas estimativas, percepções de distâncias e velocidades. De 0,30 a 0,50 vem a perturbação visual, sensibilidade reduzida, começo de risco. De 0,50 a 0,80, tempo de reação, reflexo longo, né, risco multiplicado por 4. A inibição deixa de existir. Os reflexos das pernas, para poder brecar o carro, frear o carro, diminui consideravelmente. Tá? De 0,80 a 1,50, reflexos muito alterados. Tá? Risco multiplicado por 25. De 1,50 a 3, diplopia, quer dizer, visão dupla. Você vê duas estradas, dois carros. Condução de alto risco. De 3 a 5, embriaguez profunda, total comprometimento. Acima de 5, como alcoólico, podendo levar até a morte. Cigarro. Por que o cigarro vicia? Porque também é uma droga. Isso. O cigarro é uma droga tanto quanto o álcool e tem feito um estrago muito grande, né? Muitas pessoas morrem, certo, por usar o cigarro. O gerador da maioria desses problemas cardiovasculares, isso, porque as nossas artérias são calcificadas, né, pelo uso do cigarro, pelo uso do álcool. Calcificar quer dizer a formação de dentro das paredes internas das nossas veias, artérias, e forma-se uma crosta de cálcio, certo? Calcificando, fechando as artérias, os capilares, as veias, e levando às doenças de pressão alta, não é isso? Hipertensão, problemas do coração em geral. E é nojento esse negócio de cigarro. Além de feder, isso, é nojento. Aí. É muito feio. O cigarro é o maior responsável pela causa das doenças cardiovasculares, inclusive o infarto do miocárdio, a arteriosclerose. É uma violência contra o próprio corpo, o cigarro. Doenças do pulmão, geram cânceres, efizema pulmonar, isso, cânceres. O cigarro é como uma arma que você atira contra você mesmo. Porque o cigarro mata. Mata. Ele não faz bem. Vem aí as doenças, efizema pulmonar,
os efeitos do uso do álcool, né, sobre a nossa vida, sobre os nossos hábitos, né, diminuição das inibições, né, a inibição é a força de um reflexo sobre várias circunstâncias, né, você perde o senso de autoavaliação, né, de valores, né, você não tem discernimento. E acidentes, vem a violência no trânsito, intensificação das nossas emoções, distúrbios das percepções, olha só, alucinações variadas. Aí são as drogas em geral, são o álcool, os cigarros, as drogas psicotrópicas, nos acarretam esses distúrbios, comprometimento dos centros motores, comprometimento dos centros motores, está lá, destruição das células nervosas do cérebro, né? Do sistema nervoso também periférico, degradação geral de todo o corpo. Imagina uma grávida fumante, uma grávida alcoólica, uma grávida que usa drogas psicotrópicas. Ela transfere através da corrente sanguínea para o seu futuro filho, para o feto que está aí no teu ventre, o seu filho. Doenças mentais são ocasionadas, certo? Pelo uso exagerado das drogas. Drogas em geral. Não estou aqui agora situando somente o álcool, não. É álcool, é o cigarro, são as drogas psicotrópicas em geral. Até mesmo aquelas drogas que são utilizadas para corrigir alguns distúrbios emocionais, não é isso? Como antidepressivos, ansiolíticos, né? Não deixa de trazer transtornos para o corpo físico. Efeitos colaterais. Trazem sim. Disritmia e demência cerebral, que é muito comum, age na terceira idade. Doenças do coração, como já foi dito, do pulmão, cânceres, AIDS, muito acarretado pelas questões também do vício de drogas. Bom, o programa Nova Era chegou ao seu final desse sábado. Nosso tempo está esgotado. Nós prometemos a todos vocês, telespectadores da TV Candidez, que estaremos de volta no próximo sábado, trazendo a continuação do trabalho da Nova Era, tá? Falando sobre as drogas, seus efeitos sobre o corpo, a mente, a família e a sociedade. O programa Nova Era despede todos vocês nesse sábado, desejando a todos vocês um feliz sábado, um bom final de semana, repleto de muita paz, de muita alegria. Fiquem na paz do Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês. Até sábado que vem, no mesmo horário, pelo mesmo canal, TV Candidez. Um abraço para todos. Um beijo. Obrigado.